Toda terça-feira nós temos lives aqui nesse canal, mas essa terça-feira eu não estou ao vivo, estou deixando para você gravado. Hoje é sábado aqui para mim e eu tô deixando tudo preparadinho, então é o mesmo tema que eu já tinha escolhido para falar na terça-feira aqui ao vivo, né? Vai subir esse vídeo no horário da live, porque essa terça-feira eu tive um compromisso, então tive que deixar já aqui preparado com antecedência para vocês. Mas o conteúdo é o mesmo, a informação é o mesmo, a Ludidola é a mesma e estamos juntas, tá bom? E vamos falar hoje sobre rotina, né, do sono, tanto para a mamãe quanto para o bebê, higiene aí do sono da mãe e do bebê. E como, né, melhorar aí o sono, tanto da mamãe quanto do bebê. Se você não tem bebê ainda, você se prepara com antecedência para essa jornada maravilhosa, que vai ser descobrir se o neném, ele dorme ou não dorme a noite toda, como funciona isso, né? E se o neném troca o dia pela noite, o que fazer? Oh, meu Deus! Então, vamos juntas aqui nessa jornada. Quando eu conto que os meus filhos passaram a dormir a noite toda, com 8 semanas de vida, as pessoas têm muita dificuldade em acreditar, mas é verdade, né? A partir de mais ou menos 8 semanas de vida, o bebê é capaz de dormir a noite toda, isto é, depois de 2 meses de vida, em que ele já não solicita tanto as mamadas da madrugada e ele já consegue estender aí o sono por mais horas e a gente consegue também dormir um pouquinho mais e descansar mais tranquilo. Eu sei que tem mães que padecem com isso aí por anos a fio, né? Bebês que ficam sem dormir até 1 ano de vida, 2 anos, 3 anos, e tem crianças grandes que ainda estão dando trabalho para dormir, né? Então, basta a gente trabalhar um pouco os ritmos, né, naturais, acompanhar algumas questões aí da rotina e a gente vai avaliando, fazendo algumas perguntas para essa família, para o casal, para os pais, observando as crianças, e aí a gente começa a detectar o que pode estar causando noites de sono interrompidas, né? Noites de sono que não são assim de descanso total, de descanso completo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu vou fazer assim uma tempestade de ideias, tá? Eu não vou entrar em assuntos muito profundos no tema, até porque isso é tema de consultorias online, né? É muito particular, tem aí, cada caso é um caso, mas eu quero passar por cima de algumas coisas aí gerais para a gente trabalhar essa questão de rotina e sono, tanto da mãe quanto do bebê, essa higiene do sono, né? Nossa, o que é higiene do sono? Como que eu vou lavar o meu sono? Como que eu vou dar banho no meu sono, né? Então, vamos entender o que pode estar causando, inclusive, muitas enfermidades, distúrbios, problemas hormonais, queda de cabelo, fraqueza, insônia, né? O que pode estar me levando a tantas coisas, assim, prejudiciais no meu sono. Então, pega aí um bloquinho, um caderninho, porque eu vou soltar aqui, ó, vários conhecimentos e não assim numa ordem muito certinha, tá? Não necessariamente numa ordem didática, ok? É mais para você pensar bastante sobre a sua rotina, sobre a sua vida e o que você pode já fazer, mesmo sem ter uma consultoria com uma consultora do sono do bebê, né? Mesmo sem ter uma consultoria com uma aromaterapeuta, coisas que você pode fazer no seu dia a dia que já vão melhorar bastante a sua rotina, né? O seu ritual aí do dia a dia e o seu sono, inclusive. Então, todas as vezes que eu começo um atendimento, eu começo a perguntar para a pessoa como é a rotina dela, do dia a dia dela, especialmente quando ela já tem um bebê e esse bebê tá tendo dificuldades para dormir, tanto de dia quanto à noite. O bebê passa horas, muitas horas acordado, né, tendo aí dificuldades de conciliar o sono. E o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso tudo?
eu não considerava isso como algo que eu deveria oferecer como um serviço, né, para muitas mulheres, porque eu não sei, eu achava que era uma coisa muito normal, sabe, que todo mundo fazia. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que não é normal, e que assim como a amamentação, que antigamente parecia uma coisa muito intuitiva, hoje não é mais. Então, de novo, aquela história de que parece que a gente sabe usar mais os aplicativos do celular do que o aplicativo corpo, né? Esse templo que nós temos, que nós recebemos para viver nele e para trazer por meio dele, né, uma vida confortável, bem-estar, segurança, tranquilidade. E o que nós vemos nos nossos dias com a modernidade são pessoas aceleradas, ansiosas, preocupadas, nervosas, deprimidas, né, com diversos problemas psíquicos e físicos também. Então a gente tem aí obesidade mórbida, diabetes, a própria diabetes gestacional pode ter a ver, né, com a rotina da pessoa, com as escolhas que ela faz e com a alimentação. A interferência, né, distúrbios que são causados pela falta de higiene do sono, né, por um sono interrompido, por noites de sono não proveitosas, né? Então, vamos falar aqui sobre tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Eu quero fazer uma sopa, né, de informações. E aí, se você tiver mais dúvidas, tiver mais interesse, você pode mandar aqui nos comentários, né, as suas perguntas. Você pode me procurar nas redes sociais. Se você colocar no Google Lud Doula, vai aparecer aí todas as minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, eu tenho uma página no Facebook, também pode escrever no meu Facebook pessoal, não tem problema nenhum, porque você pode dar uma olhadinha ali e ver que eu sou uma pessoa de verdade, que eu tenho uma família de verdade, com problemas de verdade, e aqui é hashtag vida real, tá? Então, não tô propondo aqui coisas que são impossíveis de se fazer, né? Muito pelo contrário. E essa semana eu assisti uma entrevista muito boa de uma médica sobre ciclo circadiano. Eu amo o ciclo circadiano, amo falar sobre isso. Desde que eu aprendi sobre ciclo circadiano quando os meus filhos eram bebês, eu tenho isso assim como algo muito importante. O que é o ciclo circadiano, né? É o ciclo que dura cerca de um dia, circadiano, cerca de um dia. O que a gente faz no nosso ciclo circadiano que pode estar trazendo aí doenças para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa psique? Né? O que a gente faz no nosso ciclo que pode estar atrapalhando o sono do bebê? Né? Então, um pouco de rotina é extremamente necessário na nossa vida. O que é rotina? Né? Eu gosto de falar que a rotina é um pouco de previsibilidade. Quando a gente fala em rotina, muitas pessoas pensam em relógio, em horários, né, muito marcados. Não necessariamente, tá? Alguns horários são, sim, muito importantes e eles deveriam ser observados religiosamente, digamos assim, ou pelo menos com uma certa... com pouca flexibilidade, né? Mas algumas outras coisas a gente tem aí uma flexibilidade, mas a gente tem que ter pelo menos um fluxo, tá? Uma ordem, uma cadeia de acontecimentos que vão aí regendo o nosso dia a dia, tá? Então, por que a gente tem café da manhã, de manhã, almoço na hora, né, do meio-dia, digamos ali, meio-dia, 1h da tarde, e jantar à noite, né? Ninguém come refeições, comida de jantar na hora do café da manhã, né? Mas quando eu cheguei aqui no Japão, eu me deparei com as pessoas, os japoneses mais tradicionais, no hospital, quando a mulher ganha neném também, com uma refeição no café da manhã que mais se parece um almoço ou um jantar. E aquilo me chamou bastante atenção. Puxa vida, que interessante, né? Do outro lado do mundo, a gente tem aí um hábito totalmente diferenciado a respeito de alimentação e que
tá ótimo para eles, né? Os japoneses têm uma saúde muito legal, né? E conseguem manter aí o peso. E aí eu não vou entrar nessa questão cultural, nem dizer que é melhor, nada disso. Só estamos pensando aqui juntas, observando que talvez o que eles comem no café da manhã vai ajudar aí no processo do dia todo. Aí depois o almoço e o jantar também vai interferir, né, no funcionamento desse ciclo circadiano, tá? Então, nós fomos projetados para levantar, para acordar ao nascer do sol, né? O sol apareceu, o ideal seria a gente levantar também, né? A gente seguir aí o fluxo da natureza, os passarinhos estão despertando, estão cantando, os insetos, quando é época de cigarras já começam a cantar bastante, e aí seria interessante levantar ao nascer do sol e já começar o seu dia o mais cedo possível. Então não deixar passar das 6:30 da manhã, estourando 7 horas. E se você tem um bebezinho, essa para mim é a maior dica de todas, tá? Não importa que horas o seu bebê te acordou de madrugada, né? Digamos que ele te acordou aí, sei lá, 3 horas da manhã, você ficou muito cansada e agora finalmente ele dormiu e são 6 horas da manhã e agora você pode emendar um pouco mais e chegar aí às 8, 9 horas da manhã, e o seu bebê também acaba emendando e vai aí até 7:30, 8 horas, 8:30 da manhã, e o que eu te digo é, não caia nessa armadilha, nessa cilada. Eu não vou te explicar por quê. Existe uma explicação científica, mas eu quero te dizer, é cilada, porque você vai começar o seu dia mais tarde, vai terminar o seu dia mais tarde, e ele vai fazer tudo de novo na próxima madrugada, e você nunca vai conseguir sair desse ciclo vicioso. Então, para sair do ciclo vicioso de um bebê que está com o relógio biológico empacado, acordando todos os dias às 2:30, 3 horas da manhã, e ele não é recém-nascido, ok? Recém-nascido tem que acordar mais ou menos a cada 3 horas, alguns vão acordar de hora em hora e não tem problema, faz parte do crescimento e da estimulação da descida do leite e da produção do leite. Aí chega um momento da vida do bebê em que ele precisa dormir, descansar para crescer, né? Que aí ele vai preparar toda a musculatura dele para sentar, para comer, para andar, para engatinhar, e aí ele passa de fase, né? E são os marcos aí do desenvolvimento do bebê. Mas se ele não é recém-nascido e ele tá empacadinho e você olha pro relógio e fala 3:33, parece a hora do capeta. 3:33, meu filho acorda todo santo dia e nem sempre parece ser fome, né? Mas eu vou lá, dou o peito ou dou uma mamadeira e ele demora um pouco às vezes e volta a dormir. Às vezes ele quer acordar e brincar e ele fica brincando, conversando no berço e ele sorri como se fosse 6 horas da manhã, mas talvez na cabeça dele seja, porque se você tá esticando demais a noite do bebê, colocando ele para dormir muito tarde e deixando ele dormir durante várias horas durante o dia, e aí ele faz umas sonecas assim muito, como diz aqui no Japão, né, bará, muito diversificadas, né, durante o dia ele tá trocando a noite pelo dia, né? E aí ele vai ficar fazendo isso até você destravar o relógio biológico dele e acordar ele às 6 horas da manhã. Então não importa o que aconteceu naquela madrugada, né? Coloca o seu despertador aí para você levantar um pouquinho antes do bebê, 15 minutos, 20 minutos, para que você tenha um tempo de lavar o seu rosto, ir ao banheiro fazer xixi, talvez comer alguma coisa, porque se você amamenta, você está com fome, muito possivelmente, tá com sede, né? Agora, o que eu recomendo, assim, muito, que seria muito bom para sua saúde, é já tomar aí uma água morna, né, com umas gotinhas de limão. Se você não está grávida, pode também ser um pouquinho de gengibre na sua água e já ajudar o funcionamento do seu intestino, porque você precisa cuidar da sua saúde para poder cuidar do seu bebê.
né? Então não adianta a gente querer que o bebê seja saudável se a gente não tá saudável. O bebê nos acompanha. Então se tá todo mundo muito bagunçado na sua rotina, né, também não tá feliz, tá angustiado, o bebê vai sentir tudo isso. Então você se cuida e cuida do bebê. Então eu geralmente fazia isso, acordava um pouco antes do meu bebê. Ah, mas isso significa acordar às 5:30 da manhã. É saudável, é gostoso, começa a fazer, né? Vai mudando aí cada dia, 15 minutos você deita mais cedo, 15 minutos, e acorda mais cedo, 15 minutos. E nisso você vai ter um ganho maravilhoso, porque quando a gente acorda mais cedo, o dia rende bastante. Quando chega 8, 9 horas, você já tá com sono e pronta para dormir, pronta para descansar de novo. E aí o neném também já foi dormir. E aí tá todo mundo bem descansado, né? Eu falo para as pessoas, e ninguém acredita também, os meus filhos até hoje deitam por volta das 7 horas da noite. Não quer dizer que eles vão dormir às 7 horas da noite, mas faz parte da higiene do sono deles, a gente preparar para que às 8, 8:30, que é a recomendação da Academia Americana de Pediatria, né, de horários, você pode jogar isso aí no Google e procura aí, recomendações de horários para as crianças dormirem, recomendações de horário para dormir para cada idade, e aí você vai ter lá, né, que tem as recomendações para os recém-nascidos de 0 a 18 meses, depois de 24 meses em diante, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois aos 20, 25, 30, 40, 60, 65 em diante. E aí você vai ver que os idosos dormem menos, né, e os bebês dormem mais. Os bebês precisam de 18 horas de sono por dia, né? E que é possível que eles durmam, sim, muito bem à noite, de 4 a 6 horas seguidas, e depois durmam também aí 2 sonecas, pelo menos, de 1h30, 2 horas durante o dia. É bastante. E é necessário, né, para que a gente tenha aí um crescimento adequado dos bebês, que eles não precisem de suplementação de vitaminas, que eles não precisem depois tomar hormônios para crescer. Então a gente tem visto aí uma população muito doente desde pequeno por falta de uma coisa simples, rotina e uma higiene do sono. Voltando lá na manhã, né, de manhã. Então você levantou, fez um alongamento, lavou seu rosto, escovou os dentes, tomou uma água morna com gotinhas de limão, experimentou sentar lá, esperar um pouco para ver se o seu intestino funciona, vai pegar o seu bebê, mesmo que ele esteja muito capotado, com muito carinho, com muito amor, e vai começar a acordar ele, tira, abre a cobertinha, chama, fala: oi amor, tudo bem? Você acordou a mamãe de madrugada, mamãe vai acordar você agora cedinho, vamos começar o nosso dia, abre as janelas, né, troca a fraldinha do bebê, vê se ele tá com muito xixi ou tá de cocô, se não tiver, já amamenta, né, se você amamenta no peito ou você dá a mamadeira, isso vai ser aí por volta de 6:30, quase 7 horas da manhã. Nesse período, né, o bebê tem essa 1 hora. Então, todas as vezes que você for alimentar o bebê, pensa em que você vai investir 1 hora para que ele faça uma alimentação que sustente bastante, para que ele não precise ficar fazendo lanchinhos durante o dia inteiro. Então você enche o tanque do seu bebê, mas não precisa ser de uma vez. Então tem mãe que quer entuchar 200 ml de leite na mamadeira, né, ou quer esvaziar um peito inteiro assim de uma vez. Não. Dá um pouquinho, e nesse período de 1 hora põe pra rotar, né, mexe com o neném, tá querendo dormir de novo, mexe com ele, abre a roupinha, né, sempre com muito bom senso. Mora numa região quente, tudo bem ele ficar mais sem roupinha. Mora numa região fria, deixa o aquecedor ligado, né, para que fique agradável e ele não passe frio, mas ao mesmo tempo ele precisa ficar acordadinho, ele precisa desses períodos despertos. O bebê que mama dormindo, né, ele perde a nutrição também, e aí ele vai dar uma diferença daqueles bebês que mamam acordados e que mamam eficientemente, como a gente chama, né? Então ele precisa fazer uma mamada bem eficiente, e aí, olha, ele fica feliz, né, com a barriguinha cheia, e aí ele vai ficar um tempinho acordado, que é o tempo de você trocar a fraldinha dele, conversar com ele um pouquinho.
e logo ele vai apresentar os sintomas de sono. Não deixa passar essa janela de sono. Então as pessoas ficam esperando o bebê adormecer sozinho. Ele não vai adormecer sozinho. Vai e coloca o seu bebê para dormir de novo. Isso vai ser por volta de 8h30, 9 horas. Olha só, o seu dia tá só começando. E aí você tem aí, né, umas 2 horas para você, para fazer as atividades que você necessita fazer. Organizar a sua casa, lavar roupa, preparar um almoço. Prepara tudo que você puder preparar para que quando o seu bebê acorde, você esteja bem de novo. Então, se você tá sentindo muito sono, então você precisa dormir mais um pouco, né? Então, o neném... É aquela velha história que muita mulher fala, ai, neném dormiu, vai dormir você também, mas você não sabe o que tá acontecendo. Não, filha, a vida é sua, né? Então você vai decidir, o bebê dormiu, você pode tomar um banho, né, ou ir ao banheiro se você ainda não foi, tomar um bom café da manhã, porque você comeu só uma coisinha assim, né, para poder dar logo mamar pro neném, preparar aí enfim, a vida é sua, você vai decidir, mas aí o seu bebê vai estar acordando de novo lá pelas 11, 11h30 da manhã, né, e é a hora do almoço dele, né, então... De novo, você vai alimentar o seu bebê e você vai estar bem, se sentindo saudável, sã, tranquila, né, com uma mente tranquila, colocando uma rotina, né, uma previsibilidade na sua vida. Aí, o neném almoçou, você também almoça, passado mais um tempo, o seu bebê vai dormir de novo por volta da 1 da tarde, 1h30 mais ou menos, e ele vai até umas 3 horas da tarde. Não deixe passar de 3 horas da tarde, não vou explicar por quê, tá bom? Mas coloca isso também como um horário assim meio crucial, tá? 3 horas da tarde você acorda o seu bebê e faz tudo de novo que você fez no período da manhã, né? De novo você alimenta, leva para passear, para dar um banho de sol, vai tomar um banhinho e tal, e lá pelas 5 horas da tarde ele vai apresentar mais uma janela de sono e aí você vai colocar ele para dormir de novo, para descansar de novo e ele vai fazer uma soneca bem curtinha mesmo, 30 minutos, 40, 45 minutos, é o tempo de você de novo, né, se ajeitar, porque à tarde ele dormiu e você talvez tenha dormido, ou você tenha lavado louça, ou você tenha conversado com uma amiga, ou você foi tomar um café, enfim, cuidado com o café. Acabei de falar do café. A partir das 3 da tarde, não é recomendável você tomar café preto, tá? Um café, eu recomendo um café descafeinado se você tem muito desejo de café à tarde. Por quê? O neném, se ele mama em você, ele recebe toda a cafeína que você ingeriu. E isso vai atrapalhar a higiene do sono do seu bebê. Então, entender o que é higiene? É um sono limpo. A gente pensa em coisas que sujam o nosso sono e a gente limpa essas coisas da nossa vida para melhorar a qualidade do sono do bebê. Se você ingere muito açúcar, se você adoça o seu café, você potencializa o estimulante do cérebro. Então, não vou explicar também com dados científicos, mas acredite em mim. O açúcar é uma droga, ele estimula o cérebro. Então, se você coloca muito açúcar na sua vida, esse açúcar, se você amamenta, passa para o seu bebê, deixa o leite pegajoso e deixa o seu bebê muito agitado. Então, se você tem um bebê que chora muito, está hiperestimulado, pode ser que tenha a ver com essa ingestão muito alta de açúcar, às vezes acima do recomendado para um dia. Né? Então a maioria das pessoas adoçam o café da manhã, colocam açúcar no suco de frutas, já é de fruta ainda colocam, ou então tomam de suco de caixinha, que é muito cheio de açúcar. Então higiene, né, da nossa vida, higiene da alimentação, higiene do sono tem a ver com essas questões. Retirar aquilo que suja, que provoca muito estímulo e que atrapalha o sono depois. Muito bem. Às 3 horas da tarde, todo mundo toma um lanchinho, o bebê também, essa mamada é considerada como um lanche da tarde do bebê. Faz a mesma coisa que você fez de manhã. Deixa ele dormir depois, por volta das 5 da tarde, um pouquinho, né, que é o tempo de você preparar mais algumas coisas aí da sua vida. E eu recomendo que tanto você, né, quanto os outros adultos, outras crianças da casa, comam a última refeição até no máximo 6h30 da tarde, tá? Para que você tenha uma boa digestão. A maioria das pessoas tem comido às 8, 8h30, 9 horas, 10 horas, 11 horas, jantando coisas pesadas.
E isso atrapalha o sono. Você vai deitar, vai ter refluxo, você vai ter indigestão, pesadelo, né? Vai ter dificuldade para pegar no sono, porque o nosso sistema, né, digestivo, ele para de trabalhar às 6 horas da tarde e ele só vai fazer um novo processo de digestão lá pelas 10 da noite, quando ele começa um outro processo dentro de nós. Então é importante que a gente não sobrecarregue o sistema digestivo no final do dia. Então, para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Coma limpo, coma leve, entendeu? Não se entupa aí de pizza, de hambúrguer, de coisas, refeições pesadas e doces, né? Então, dê preferência aos legumes, aos vegetais, às frutas cortadinhas, sopas, saladas, peixes grelhados, se você consome carne, né? Evite a carne muito pesada, né? Evite laticínios. Então, você precisa ir descobrindo aquilo que te afeta e que você tem que diminuir nessa hora do dia. Deixa para comer essas coisas ao meio-dia, que é a refeição que deve ser robusta, né? Ou o café da manhã, que também deve ser robusto, e você tem tempo para digerir isso durante o dia e gastar essa energia, tá? Então, muitos problemas de obesidade também estão relacionados com os problemas digestivos. Você não digere as coisas, então você não é só o que você come, você é o que você digere. Se você não digere, você fica aquela jiboia que engoliu um elefante, né? Então, você tá consumindo mais energia do que você gasta. Então, à noite a gente não precisa de muita energia, a gente não vai correr uma maratona, a gente vai dormir. E para dormir, a gente precisa dormir leve. Então, também faz parte de uma alimentação mais leve à noite, tá? Daí, o seu bebê vai acordar, também vai mamar. Se ele estiver na fase de que também está sendo alimentado com papinha, você vai dar, né, a refeição dele. E você vai começar, logo que o sol se pôr, você vai começar agora um processo de ritual de sono, tanto para você quanto para o seu bebê. Por volta das 6 da tarde, a gente vai fechar as cortinas da casa, deixar o ambiente mais escurinho, ligar aí algum abajur, luminária em pontos estratégicos da casa, não deixar as luzes muito fortes, acesas aí, estimulando o seu bebê, estimulando as outras pessoas e até mesmo você. A televisão também, né? Não precisa ficar ligada aí até a hora que você vai deitar. Escolhe os programas que você quer assistir com sabedoria. Faz a higiene também desse momento do seu sono. Se você fica assistindo programas muito policiais, por exemplo, programas muito fortes, cheios de notícias, aquelas mesmas notícias do dia todo, repetidas vezes na sua mente, trazendo aí pânico, agonia, preocupação, medo, né, tristeza. Isso vai trazer para você também um sono ruim, né, com sonhos ruins, pode trazer pesadelos para as crianças também, para o bebê também. Então, se você deixou o seu bebê exposto a barulho de televisão, som alto, batidas muito fortes durante o dia todo, pode ser que no final do dia você tenha um efeito aí chamado efeito vulcão. Procura aí depois sobre esse efeito vulcão, né? Ou a hora da bruxa, também conhecido como hora da bruxa, em que os bebês apresentam um choro sem motivo, que na verdade não é sem motivo, é com motivo, porque ele tá tão cansado, tão sobrecarregado, a mente dele ficou tão exposta a estímulos, muitos estímulos, né? Às vezes você tomou um café que não era descafeinado à tarde, talvez você tenha colocado muito açúcar na sua dieta naquele dia, ou ingeriu algum alimento que deixou o bebê extremamente estimulado, né? Os chocolates muito doces, muitas sobremesas, e aí isso deixa também o bebê irritado, muito estimulado. Então, o que são algumas dicas, né? Um banho morninho, não precisa ser de sabonete. Se o bebê já tomou um banho de sabonete durante o dia, à noite é só um banho para relaxamento.
Então pode ser um banho dentro daqueles baldes, né, aqueles ofurozinhos de bebê, ou mesmo se você tem na sua casa banheiro ou ofurô, você pode entrar com o bebê nesse momento e fazer também o seu banho relaxante, né, depois secar o bebê com muito carinho, falando baixinho, sem estimular muito, né, e temos que conversar aí com os papais, né, os irmãos, que chegou um momento em que a gente não chacoalha mais esse neném, a gente não joga esse neném pra cima, a gente não fica pulando com esse neném e fazendo um monte de coisas para estimular o bebê. Agora é um momento de acolhimento, de recolhimento, de tranquilidade, né? E a gente vai diminuindo o ritmo aí da vida e ele vai fazer as mamadas aí do final do dia, né? Por volta das 7 horas da noite, depois por volta das 9 da noite, depende da idade do seu bebê, né? 10 horas e a última mamada dela deve ser uma mamada robusta. A última mamada é entre 11 e meia-noite. Esse neném já tá dormindo, você vai lá, observa se a fralda tá muito cheia, já dá aquela trocadinha sem mexer com ele, sem, né, fazer muitos grandes movimentos. Pegou, coloca para mamar ou dá a mamadeira, se você é a mamãe que dá a mamadeira, e faz arrotar e devolve para o berço, ok? Lembra que eu falei que tem alguns horários que são muito pontuais, né? Esse período aí das 6 horas da tarde, eu diria para você, mamãe, procura jantar até às 6h30. Mas, nossa, eu vou jantar muito cedo, eu não tô acostumada. Vai chegando o horário da sua janta o mais cedo possível, para que você tenha uma boa digestão, para que você não fique com a sua barriga muito cheia, para que você não fique aí tendo refluxo, né, dificuldade para pegar no sono, insônia, porque você consumiu aí alimentos muito pesados no final do seu dia. Faça uma higiene da sua alimentação também. Quando a gente fala assim, coma limpo, né? Coma vegetais, legumes, evite proteínas muito pesadas, se você é da turma da carne, né? Coma carnes mais leves, carnes brancas, peixes, né? Um franguinho grelhado. Procura comer mais leve no final do seu dia, e se você vai dormir por volta das 9h30, 10 horas, você vai se sentir, não vai ter fome, né? E se lá pra frente você tiver fome, toma um chá, né? Come aí uma torradinha integral, um biscoito de água e sal, tudo muito leve, né? Às vezes a gente não tá com fome, às vezes a gente tá com sede, né? E se você vai dormir, né, cedo, que até 10 horas já tá um bom horário, né? Porque você acordou cedo. Então isso faz um ritmo circadiano, né? Um ritmo legal para o seu dia a dia. Então quem dorme cedo consegue acordar cedo, ter uma produtividade gigantesca, né? Chegando por volta das 4 da tarde, você já tá com seu dia praticamente resolvido. 6 horas você já tá praticamente com tudo encerrado. Procura desligar as luzes azuis, né? Essa luz forte, televisão, computador, celular, evita, né? Até mesmo os leitores digitais, evita isso 1 hora antes de você dormir, ou utilize aqueles óculos que bloqueiam essas luzes, né? Ou as proteções de tela que bloqueiam essas luzes, tá? Tudo isso tem uma explicação científica, não vou me aprofundar aqui, só são dicas. Se você realmente deseja mudar o seu sono, o seu ritmo de vida, melhorar a sua saúde, aumentar a sua imunidade, ter uma produção hormonal legal, engravidar, tá com problemas de fertilidade, emagrecer, tá com problema de obesidade ou não consegue emagrecer, entrou num platô, mesmo que faça dieta, exercício, tá estacionado, tá faltando descanso, tá faltando sono, né? Ou um sono de qualidade. Por mais que você deite
meia-noite e durma até meio-dia, é porque você não tem criança em casa, muito possivelmente você não tem bebê, ou o bebê tá trocando também junto com você, né? E não é legal. Não é legal para o sistema neurológico do seu bebê, não é legal para o crescimento do seu bebê, para os músculos, né? Existem muitas propriedades, aminoácidos, hormônios que vão ser produzidos entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Se você não dormir, não estiver dormindo neste período, você não está produzindo isso, especialmente as crianças. E aí a gente tem tido os problemas das crianças, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, de atenção, de foco, autismo e inúmeros problemas neurológicos, psíquicos, psicológicos, né, emocionais, preocupação, ansiedade, depressão, tristeza, né, comportamento compulsivo, obsessivo, por conta de um descanso inadequado, né, falta de um sono apropriado. Então faça a higiene do seu sono e observe a sua rotina, observe esses rituais no seu dia a dia que podem melhorar em muito a sua saúde. E se você começar a praticar as dicas, os conselhos que eu estou dando aqui, essas orientações, deixa nos comentários para mim o que você percebeu de diferente. Vai mudando uma coisinha de cada vez, né? Se você é aquela pessoa que dorme meia-noite, que tal amanhã, depois que você, ou mesmo essa noite, depois que você vê esse vídeo, deitar 15 para meia-noite, depois 11h30, depois 10h45, né? 15 para as 11, e vai diminuindo aí 15 minutos cada noite até você começar a deitar às 10 horas da noite. E pode ser que vai chegar um ponto que você deitando às 10 horas da noite, você vai dormir 6 horas, 7 horas de sono muito bem, né? Vai acordar super bem disposta e vai começar o seu dia melhor, diferente, tá? No período da manhã, nesse período antes do sol nascer, muitas pessoas estão praticando o Milagre da Manhã, daquele livro do... agora eu esqueci o nome dele. Mas é um livro muito conhecido, muito vendido, e que existem aplicativos já no celular que mostram quais são os rituais, né, do Milagre da Manhã. Então você pode praticar aí o silêncio, as afirmações, né? Muitas pessoas fazem nesse momento meditação, oração. Depois ele sugere visualizações do seu dia. Então você pode pegar um papel e colocar, né, escrever o que você tem para fazer, dar uma olhada na sua agenda, visualizar o que você espera para aquele dia e também para o seu futuro, né? Pode fazer uma leitura curta. Se você ler 10 páginas, né, 5 páginas, 10 páginas numa manhã, no final do ano você terá lido vários livros, né, inteiros, e isso tem trazido muito desenvolvimento pessoal para as pessoas, conhecimento de outros assuntos, relaxamento, né? Você pode escrever num diário depois que você lê, e você pode praticar exercícios. Então, esses são as dicas desse livro, né, O Milagre da Manhã, e você pode procurar em outros lugares para saber mais detalhes sobre essas rotinas. Tem muitas pessoas praticando a rotina ayurvédica, né, a Dinacharya. Conheci recentemente essa rotina e estou, assim, encantada pelas dicas que dá ali, né, de cuidados com o nosso corpo, como por exemplo automassagem, praticar alongamentos ou yoga, né, meditação, e não importa essa questão tanto religiosa, espiritual, mas que cada um esteja praticando o que está acostumado, né? Então, muitas pessoas vão rezar um terço, outras vão fazer orações, outras vão fazer meditação, outras vão ler livros devocionais, né? Guias, enfim, aquilo que for bom para você, inserir aí na sua rotina como algo que vai te estimular a imunidade, a saúde, a tranquilidade, o bem-estar. Tá? Aí, à noite,
Da mesma forma, você pode fazer uma automassagem nos seus pés, né? Você pode ler um livro de papel, né? Ali próximo da hora de dormir, já sentada na sua cama. Você pode tomar um chá de camomila, de erva doce, de capim-limão, e tudo isso pode transformar aí a sua rotina. Também pode escrever no seu diário alguma coisa, né? Ouvir alguma coisa que seja edificante, que seja bom para sua noite de sono, que te leve a refletir, né? Que te leve a ter sonhos agradáveis, e pode ser que você no outro dia acorde com ideias, né, novas para sua casa, para sua vida, para os seus filhos, com vontade de fazer coisas novas, né, novos hobbies. Então é importante que a gente faça essa higiene do sono e que a gente proporcione para nossa família e para nós mesmas uma certa rotina, uma certa previsibilidade, como eu estava dizendo no começo desse vídeo. Então, veja se a sua cama está confortável, se a sua roupa de cama está limpa, confortável também, né? E procure deitar até as 10 horas da noite, né? Entre 10 e 2 horas da manhã você vai produzir aí muita melatonina, você vai entrar em processos digestivos, depois vai ter o processo de filtragem do sangue pelos seus rins, né? Pelo sistema urinário, por isso que a gente acorda com muita vontade de fazer xixi. Então é importante que a gente vá fazer xixi logo, né, que acorda. Retirar essas toxinas do nosso corpo, tá? Você também deve procurar dormir num lugar muito escuro, né? Então tira as luzinhas todas ou utiliza uma máscara para dormir, que quanto mais escuro, mais profundo, né, o seu sono e maior a produção da melatonina, que é um hormônio tão importante para diversas coisas no nosso corpo, para aumentar aí o nosso processo digestivo, para aumentar o metabolismo, para ajudar a emagrecer, para engravidar, e para um monte de coisas. Então, por isso é tão importante, quando eu conheço uma nova cliente, eu já vou observar, né, o sono dessa pessoa, a qualidade de sono dessa pessoa. Da mesma forma, quando me procuram para a consultoria do sono do bebê, a gente analisa o dia. Então não adianta eu querer dormir meia-noite, 1 hora da manhã, colocar o meu bebê também para dormir esse horário. Ele vai ter uma noite de sono bem picadinho, eu também vou ter uma noite de sono bem picadinho. Daí a gente vai começar a dormir com eficiência lá pelas 6 da manhã, e aí estende isso para 9, 10 horas. O seu dia vai começar bem tarde, e aí esse bebê ele precisa fazer aí de 8 a 9 mamadas eficientes durante o dia dele. E aí, minha filha, ele vai mamar a cada 2, 3 horas, e o seu dia vai terminar de novo bem, e aí isso se torna um ciclo vicioso, e não é um ciclo de cerca de um dia, né? O seu dia começou tarde, vai acabar tarde. Então você precisa regular o seu ciclo circadiano para ter saúde, imunidade e uma noite de sono agradável. E o seu bebê também, né? Então, dentro dessas dicas aqui, essas sugestões que eu estou fazendo para vocês, tem um universo de detalhes, de coisinhas que podem ser melhoradas, que podem ser efetuadas num processo, às vezes lento, vai depender da pessoa, ou às vezes num processo até muito rápido e que vai causar uma mudança abrupta na vida da pessoa. Vai fazer com que ela tenha aí mudanças assim visíveis, radicais. Logo nos primeiros dias a gente já percebe, né, diferença no nosso dia a dia, no nosso bebezinho. Então eu sempre tenho recebido aqui o retorno de muitas mamães com quem eu fiz consultoria de sono dizendo: Lud, você mudou a minha vida, né? E não fui eu que mudei a vida da pessoa, vocês é que fazem a mudança. Eu sugiro aqui, oriento algumas coisas. Eu não sou médica, né? Mas decidi com autonomia tomar e para mim, chamar para mim a responsabilidade da minha saúde, da minha imunidade, da saúde dos meus filhos, da imunidade dos meus filhos, da minha família. E você também pode fazer isso, por que não?
né? Então estamos vivendo um momento de quarentena em que nós estamos sendo alertados para uma série de coisas e estando aí dentro de casa, presos por tantos dias com a nossa família, talvez a gente tenha observado algumas coisas que a gente não vinha observando porque estávamos numa rotina muito cruel, muito fatigante, né? Muito distante, estávamos muito ausentes, e nesse momento agora que nós estamos mais presentes, a gente pode observar alguns desses detalhes e melhorando aí a nossa saúde, né? Então nós temos ouvido muitos médicos falando que as pessoas que estão morrendo por conta da Covid-19 estavam com a imunidade prejudicada, com a vitamina D prejudicada, né? Eram pessoas obesas, né? Com outras comorbidades aí, problemas pulmonares, asma, etc. E muitas vezes esses problemas foram causados, né, por uma sequência de hábitos ruins na vida que podem ter vindo desde a infância, né? Então, os maus hábitos dos nossos pais passaram para nós e nós estamos transferindo para os nossos filhos, e nós somos responsáveis pela mudança disso, né, para melhorar isso. Eu costumo dizer para as pessoas que meus filhos dormem cedo, né, que eles vão para a cama por volta das 7 horas, 7h30 mais tardar. Nossa, mas eles dormem esse horário? Não, eles não dormem esse horário, é a higiene do sono deles, para que eles se acalmem, né? Então a gente colocou um horário para tomar banho antes de jantar, para não atrapalhar também o processo digestivo, jantar às 6 horas, ir diminuindo o ritmo, ter um tempo de conversa em família. E poderíamos jogar, né, cartas, tabuleiro, etc., mas sendo bem realista, não acontece com muita frequência. A gente conversa, né, tem um tempo ali, e eu achei que, para mim, era muito confortável colocar um CD, DVD de histórias para que eles ouvissem ali antes de dormir. Nossa, que péssima mãe, você não lê a história para o seu filho. Isso é uma decisão pessoal, né? A gente investe o nosso tempo naquilo que a gente acha que deve, né? Então, na primeira infância deles, todos os dias eu fazia leitura com eles. Nós tivemos a oportunidade de ler as Crônicas de Nárnia inteira, né, na primeira infância. E depois eu decidi deixar um DVD ou uma narrativa de história do YouTube mesmo, de algum, né, para eles ficarem ouvindo. E então eles deitam esse horário, mas lá pelas 8h30, que de fato eles vão pegar no sono, né? Mas eles tiveram esse tempo de desaceleração, né? Porque chegam da escola às 4 horas da tarde, super ativos e empolgados. Agora, nessa época, nesse tempo de quarentena, não estão indo para a escola, mas estão fazendo atividades. A escola manda as atividades para casa, descem para brincar com os amigos, jogam bola, andam de skate, gastam bastante energia e vêm para dentro de casa, que é muito pequenininho o nosso apartamento, correndo, desesperados. E a gente precisa falar: opa, calma, vamos diminuir aqui o ritmo, né? Colocar a musiquinha para tocar, diminuir a iluminação da casa, não utilizar aparelhos eletrônicos no final do dia, né? Dispensar aí os desenhos. Não estou dizendo que nunca assistem desenhos, não, assistem, né? Assistem às vezes à noite, quando a gente vai a algum lugar e eles estão entediados e tudo mais, mas a gente percebe que eles ficam muito diferentes, muito cansados, né? E às vezes acordam de madrugada com pesadelos, né? Com um sonho mais pesado. Se também comem muito tarde, também apresentam problemas de digestão, acordam, precisam ir ao banheiro às vezes, né? Apresenta aí uma dorzinha de barriga. Então a gente sabe que o melhor é a previsibilidade. Então eu tô dando esse exemplo para vocês, para motivar vocês, né? É um menino de 11 anos, um menino de 9 anos, e eles prontamente aceitam, né, deitar às 7, 7h30, porque já estão cansados e já estão acostumados. E se a gente coloca esse hábito, né, isso ajuda bastante na escola. Tudo isso devido ao descanso, né, poder processar as coisas. Então essa nossa maquininha aqui, ó, que é um cérebro muito eficaz, é um computador muito mais eficiente do que os melhores computadores do mundo, precisa, né, desse backup
né, dessa pausa, desse momento de descanso para poder se revigorar, para poder pensar melhor, para aprender as coisas melhor. Então, hoje eu quis dividir com vocês um pouco dessa necessidade que eu vejo que é urgente, né, de saúde através de uma boa higiene do sono e de uma boa rotina aí do dia a dia. Se ficou faltando alguma coisa aqui, você pode deixar suas dúvidas nos comentários. Se for algo que precisa aí de uma consultoria online, eu estou à disposição, a gente pode marcar a consultoria, faço a consultoria à distância, isso já tem muito tempo, né, que eu tenho prestado esse serviço online, agora que entrou bastante na moda, mas eu já venho fazendo isso, consultoria de aleitamento materno, consultoria do sono do bebê, consultoria para preparação do parto, educação perinatal, essa orientação aí às vezes de naturopatia, aromaterapia, para ajudar na saúde, no bem-estar, no conforto e no acolhimento de vocês. Eu tenho um prazer de dividir essas orientações, tenho prazer de passar essas informações, e se você também quer que outras pessoas desfrutem dessas informações, e se você gostou do que eu falei aqui hoje, por favor, né, se você puder deixar o seu like, isso faz com que o YouTube entenda que esses vídeos devem chegar a outras pessoas, e se você puder compartilhar com outras pessoas também, pode ajudar não só as grávidas, não só as mamães de bebês pequenos, mas toda a sociedade, né, pessoas aí de diversas faixas etárias. Se você tem dúvidas sobre quanto tempo, quantas horas, né, o seu bebê precisa dormir, o seu filho aí, idade escolar, primeira infância, adolescência, jovens e até mesmo você, que horários você precisa dormir, procura no Google. Tem essa informação, né, da Academia de Pediatria Americana, né, que propõe aí uma tabela de horas necessárias de sono para cada idade, e você vai ver que só as pessoas mais velhas, de idade mais avançada, precisam de menos horas de sono. Um bebezinho precisa de 18 horas de sono, divididas aí, né, num intervalo de 24 horas, para crescer, para se desenvolver. Então é muito importante que a gente dê uma atenção especial para essa rotina, que a gente coloque num papel aí alguns horários que sejam cruciais para o nosso dia a dia e que a gente tente viver nesse fluxo, dar mais ou menos um horário para cada coisa, né? Que o almoço seja mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Aqui no Japão eu percebo que as creches japonesas, elas têm esse horário bem certinho. Quando as crianças não estão na creche, elas ficam perdidas, porque eles gostam muito da previsibilidade, né? E a gente também sabe de casos de crianças que não se adaptam nessas creches, porque em casa não tem essa rotina, então é muito difícil da criança entender o que está acontecendo. Então essas crianças muitas vezes são diagnosticadas com alguma doença mental, né, com algum atraso, porque não conseguem cumprir as rotinas da escola ou da creche, simplesmente por falta de hábitos disso. Então, se a gente se educar para esses hábitos, a gente pode trazer aí uma qualidade de vida melhor para nós, para os nossos filhos e para a nossa família. Por favor, então, né, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui se você gostou e se você gostaria de mais vídeos como esse, se você gostaria de mais detalhes aí acerca de rotina, higiene do sono e coisas que poderiam ajudar outras pessoas também, tá bom? Obrigada por ficar comigo até aqui, e a gente se vê na terça-feira, às 9 horas, se você estiver no Brasil, 9 horas da noite, 1 hora antes de você ir dormir, né? E você também pode assistir depois, porque as lives ficam gravadas aqui, e às 9 horas da manhã para quem está no Japão. Um prazer imenso estar com vocês, recebe o meu abraço bem apertado, se cuidem, e cuidem da saúde de vocês, tá bom? Até a próxima!